Karina foi até a propriedade de seu noivo para romper o noivado. Quando o criado chegou com a notícia, o Duque estava sentado à sua escrivaninha escrevendo relatórios. Milian ficou confuso porque o casamento estava marcado para daqui a um ano. Mas Fen pediu para se encontrar com Karina porque ela havia superado um caminho difícil. O protagonista se levantou da mesa de repente e correu para a saída, tomado pela raiva porque Karina nem sequer se deu ao trabalho de avisá-lo sobre sua visita. Além disso, seu ducado estava passando por um momento difícil agora. O inverno se aproximava, havia escassez de suprimentos e também um confronto com feras demoníacas pela frente. Parado na porta da propriedade e abrindo-a, o Duque perguntou a Fen o quão difícil seria romper o noivado, aparentemente esquecendo que sua noiva estava na varanda da casa. Karina ouviu tudo e imediatamente concordou em romper o noivado, o que deixou Milian perplexo. A protagonista repetiu sua proposta e colocou como condição que, em troca, ele lhe fornecesse moradia neste castelo. O Duque ficou chocado com a proposta bela e permaneceu em silêncio por um bom tempo. Karina interpretou o silêncio dele como algo pessoal e começou a se justificar, dizendo que a ala lateral já seria suficiente para ela e que não tinha nenhuma reivindicação sobre toda a propriedade. Quando a protagonista começou a tirar os documentos para romper o noivado do bolso do casaco, o Duque percebeu que as roupas de Karina estavam bem gastas e não deixou de perguntar sobre isso. A protagonista olhou para ele, confusa, sem entender do que ele estava falando, mas o Duque explicou que, pelo seu aspecto, o ducado estava numa situação bastante difícil. Recobrando a consciência, o Duque percebeu a ausência da bagagem de sua noiva e perguntou onde ela estava, ao que a protagonista respondeu que tinha medo de se meter em encrenca e, por isso, veio apenas com o essencial. Milian perguntou como ela chegou à propriedade, e Karina começou a contar a história de sua viagem, que começou com uma carona em uma diligência. Depois, ela seguiu a pé e, perto do final da viagem, foi acolhida por comerciantes, levando 2 meses para fazer todo esse percurso. O Duque ficou chocado com tamanha imprudência, pois durante todo esse tempo ela nem sequer entrou em contato com ele, além de ter feito toda a viagem sozinha, violando todas as regras de decência. Milian disse tudo isso a Karina, e ela respondeu que aquela tinha sido sua primeira e última viagem. Ela só queria conquistar algo por conta própria pelo menos uma vez. O protagonista perguntou o que ela faria se ele se recusasse a lhe dar moradia. Karina pensou em um plano B, cujas opções eram ou voltar para casa ou fazer pequenos serviços para os comerciantes, mas nenhuma das opções lhe agradava e, sem conseguir encontrar uma desculpa para si mesma, não conseguiu pensar em nada melhor do que pegar o noivo pelo nariz. Milian ficou surpreso com o comportamento dela e duvidou se ela realmente estava no noivado, porque a dama que estava agora à sua frente e a que esteve no noivado eram muito diferentes em personalidade. Karina afirmou com confiança que o Duque não a recusaria, já que ela havia assinado documentos para romper o noivado. O conde a convidou para entrar, ao que Karina declarou agradecida que viveria ali como se nem existisse. A garota pensou consigo mesma que, quando desaparecesse, Milian pensaria que ela havia voltado para casa. Com certeza, então ele vai respirar aliviado, porque para o conde, ela é como um calo irritante no calcanhar dele. Milian chamou Fen e ordenou que colocasse Karina no quarto de hóspedes. Durante um jantar em família, a mãe percebeu que Lia, a filha mais nova, estava com uma aparência melhor porque sua saúde era frágil, e o irmão sentado ao lado dela respondeu que a comida da irmã era muito amarga. Ifrit, o mais velho dos irmãos, decidiu animar a irmã e comprou um presente para ela. Fel ficou indignado com essa situação porque não ganhou presente, mas Ifrit apenas brincou com o irmão e também comprou um presente para ele. Todos estavam se divertindo à mesa, a família conversava animadamente, e só Karina se sentia uma estranha ali. Desde criança, a garota era diferente dos irmãos porque só ela tinha cabelo castanho opaco, herdado da bisavó ou do bisavô. Levantando-se da mesa, Karina saiu da sala de jantar, e nenhum de seus parentes percebeu esse gesto. A caminho do quarto, Karina passou mal e correu para o banheiro, onde vomitou sem piedade, sentindo-se simplesmente horrível. Alguns dias atrás, a protagonista foi ao médico, e ele a diagnosticou com uma doença cardíaca em que todos os seus órgãos funcionam, no máximo, pela metade. Essa doença afeta pessoas com talentos extraordinários. Às vezes, o preço de demonstrar talento é a própria vitalidade, e Karina fazia parte desse grupo de pessoas. A garota pinta quadros lindos, e a cada vez a condição do seu corpo piora, e se ela tivesse descoberto a doença antes, não teria chegado a esse ponto.
Foi exatamente isso que o médico disse à garota durante a consulta. Karina tentou contar à família sobre sua doença, mas eles quase não lhe deram atenção e não ouviram a protagonista. Seus pais sempre tentaram ser justos, pois alguns eram doentes, outros eram pequenos e precisavam de mais cuidados, mas Karina era quieta e obediente por natureza, então não recebia mais atenção do que um grão de areia. A garota tinha medo de ser atormentada pela dúvida se os sentimentos de seus parentes eram sinceros ou se eles estavam apenas observando uma habilidade chamada de milagre. Depois de ler os sintomas da garota, o médico disse que ela teria, no máximo, mais um ano de vida, se não menos, mas talvez houvesse um método para prolongar sua vida e, se Karina tivesse interesse, deveria voltar novamente. Sentada na janela, a garota sonhava com liberdade, em experimentar tudo o que sonhava, sem mais precisar fingir ser alguém que não é. Temendo que sua família a visse como mais um problema, o que quebraria Karina completamente, a garota decidiu sair de casa. A protagonista, pensando para onde ir, se perguntava que tipo de pessoa a acolheria. Karina sonhava com alguém que a olhasse com olhos sinceros, amando ou odiando, e essa pessoa era seu noivo, que mesmo durante o noivado se comportava de maneira bastante rude com ela. A garota tinha certeza de que Milian não a recusaria porque ela assinaria os documentos para dissolver o casamento, o que livraria o conde de problemas desnecessários e indesejados. E a garota decidiu ir para o norte, mas primeiro precisava pegar algumas coisas. Karina, sentada à sua escrivaninha, começou a escrever uma lista de coisas que precisava levar na viagem, que incluía água, carne seca, uma muda de roupas simples e os papéis para romper o noivado. Hoje, ela não esteve na refeição da manhã, e o mais ofensivo é que ninguém percebeu. A garota balançou a cabeça, tentando afastar pensamentos desnecessários, porque faltava menos de uma semana para a partida, e nesse tempo ela precisava preparar tudo. E quando terminou, ficou em frente ao espelho e pensou. Na recepção, Karina foi abordada por duas garotas, perguntando se ela conhecia Enfrit. A garota simplesmente as viu conversando. A protagonista respondeu que o conhecia, mas as garotas já tinham se virado para o outro lado e começaram a falar sobre a família de Karina. Elas comentaram sobre como Enfrit era bonito e poderoso, como Ferdin era ativo e sociável, e como a Vilia era uma beleza, mesmo tendo a saúde frágil. Também notaram que frequentemente havia uma senhora sem graça por perto deles. Elas suspeitavam que a senhora sem graça era a pessoa com quem tinham acabado de conversar, e se viraram para confirmar a suspeita, mas Karina já havia sumido sem deixar vestígios. A protagonista não ficou satisfeita com as palavras dessas duas jovens, e ao voltar de seus pensamentos, olhou para o próprio reflexo. Naquele dia, Karina saiu de casa cedo, e por isso foi repreendida. Ao sair da propriedade, ela encontrou Noctem, o médico de Avilia, na escada. A garota perguntou o que o trazia ali. Noctem disse que Lia teria um exame médico naquele dia, mas ao perceber como havia chamado sua paciente, o jovem ficou envergonhado. Karina percebeu esse deslize e se lembrou da época em que sentimentos por esse homem floresceram em seu coração. Mas ela não recebeu nenhuma resposta dele. Toda a atenção dele estava voltada para Vilia, e ele não dava atenção a Karina. Talvez isso se deva ao fato de Lia ser muito parecida com a irmã de Noctem, que morreu ainda na infância. Voltando das lembranças para a realidade, Karina deixou o jovem passar, mas Noctem percebeu que a garota estava com uma aparência pouco saudável e sugeriu examiná-la logo após a Vilia. Mas a protagonista recusou ser examinada, dizendo que simplesmente não tinha dormido o suficiente. De repente, um furacão chamado Lia surgiu do nada e pulou em alta velocidade em cima de Karina, que estava ao lado de Noctem. A Vilia correu e abraçou a garota pela cintura, fazendo com que ela quase caísse da escada. Mas Noctem conseguiu segurar a protagonista pela cintura e comentou com a garota que era perigoso pular em cima da irmã daquele jeito, ao que o pequeno anjo se desculpou com um sorriso e disse que simplesmente sentia muita falta da irmã. Percebendo o que a irmã mais velha estava vestindo, a Vilia perguntou para onde ela ia, mas Karina não deu uma resposta clara, dizendo apenas que precisava ir a algum lugar. Depois de soltar as mãos da irmãzinha, Karina explicou para Lia que era perigoso brincar nas escadas. A garota disse com confiança que sua irmã com certeza a pegaria. As palavras de Avilia deixaram a protagonista triste, e uma única lágrima escorreu de seus olhos. Recobrando a consciência, Karina enxugou a lágrima e começou a se despedir. Mas, garantindo que já estava muito melhor e que queria brincar com a irmã mais velha, a menina agarrou a mão de Karina.
Noctem se situou a tempo e, dizendo que a menina estava com pressa por causa de um compromisso, tentou puxar Avilia para o seu quarto. A menina suspirou, invejou a irmã e disse pensativa que Karina provavelmente se divertia saindo de casa. Essas palavras foram como um golpe para a protagonista, pois ela se limitava desde a infância por causa de Lia. Avilia era obcecada pela protagonista, então, durante suas doenças, era Karina quem ficava com ela. A menina era frequentemente convidada para chás, mas era obrigada a recusar, o que fez com que Karina não tivesse uma única amiga próxima. E isso acontecia todas as vezes. Um dia, Ifrit caiu do cavalo e sua mãe foi embora, bem no dia do aniversário da protagonista. Ao sair, ela disse para Karina pegar o presente com o mordomo e, bem na frente da menina, as portas se fecharam com um estrondo. Havia 2 bebês fofos no berço, e a protagonista olhou para seus filhos mais novos com encantamento. A mamãe disse que agora Karina é a irmã mais velha e que ela deveria cuidar do irmão e da irmã. Nesse momento, a menina já sonhava com o quanto se divertiria passando o tempo com os gêmeos. Mas, de repente, a pequena Lia começou a tossir, o que não é comum para bebês. Preocupada, a mãe mandou a empregada chamar o médico da família. Ferdin, que já tinha crescido, começou a tirar de Karina o presente favorito dela, a carteira que a mãe lhe deu. No calor da briga, Ferdin caiu e começou a chorar. A mãe entrou correndo no quarto e começou a gritar com Karina, dizendo que agora ela era a irmã mais velha e tinha que ceder. E, mandando dar ao pequeno o que ele queria, ordenou que a protagonista não desse um mau exemplo. A mãe pegou Ferdin no colo e perguntou com carinho onde doía, enquanto dizia para Karina não agir como uma criança. A menina se aproximou da mãe enquanto ela bordava e disse que estava com dor de cabeça. Colocando a mão na testa quente da filha, a mulher disse que Karina estava sendo cuidada depois de Avilia e prometeu levar a menina nos braços até o quarto. Mas uma criada entrou de repente no quarto e disse que o médico estava pedindo para a condessa ir até lá por causa de Avilia, e, colocando a filha no chão, a mãe saiu correndo, deixando Karina aos cuidados da empregada. Só quando a personagem principal suportava tudo obedientemente é que era elogiada. Ela sempre cedia à doente Avilia e ao irmão mais novo encrenqueiro, e também dava espaço para Enfric, que morava longe. A menina foi privada de afeto e fechou o coração para todos, mas Karina encontrou um novo passatempo e, ao criar pinturas cheias de vida, sentiu uma verdadeira satisfação. Suas pinturas ganhavam vida, e quando Karina viu isso pela primeira vez, correu até os pais para contar sobre seu talento. Mas os pais estavam ocupados. Eles tinham recebido uma carta sobre a vitória de Enfric na competição de esgrima e estavam felizes com o sucesso dele. A menina mostrou a pintura para a família, mas sua mãe mal olhou para ela e voltou para sua carta. Perdida em seus pensamentos, a mulher disse que a pintura não estava ruim, enquanto já preparava uma recepção para a chegada do filho mais velho. Karina ficou chateada porque ninguém prestava atenção nela, embora seus irmãos e irmã não fossem privados de atenção de jeito nenhum. A menina estava sentada em seu quarto pintando um quadro, mas a condessa entrou voando e furiosamente perguntou se ela tinha pegado o objeto que estava em cima da mesa. Karina não pegou nada, mas a condessa não acreditou nela, porque esse objeto de alguma forma foi parar nas mãos de Avalia, e isso é perigoso. E Karina teve que pedir desculpas. Enfric teve uma cerimônia de formatura, e o pai decidiu adiar a festa de aniversário da filha mais velha. Avalia passou mal, e Karina teve que adiar seu chá da tarde. E todas essas vezes, Karina inventava desculpas para os pais, que não a valorizavam em nada, e assentia obedientemente, fingindo que estava tudo bem. E com a falta de amor dos seus entes queridos, Karina começou a buscar consolo nas pinturas. E com o tempo, ela percebeu que quanto mais esforço e alma colocava nisso, mais vivas suas pinturas se tornavam. Eram elas que a confortavam nos momentos difíceis. Voltando de suas lembranças, Karina se despediu de Nocte e Avalia. Lia gritou atrás dela para comprar algo gostoso, chachica ou suco. A garota prometeu à irmã que com certeza compraria alguma coisa e saiu da propriedade. Caminhando pelo jardim, Karina pensou em como era terrível sentir inveja da irmã mais nova. O médico encontrou Karina com uma caneca de café na mão, e a garota pediu a ele que lhe desse algum remédio. O médico perguntou, confuso, de que remédio ela estava falando, mas Karina disse que nunca tinha sido dona da própria vida, mas não queria que isso durasse até o fim de seus dias, e queria deixar aquele lugar. O homem perguntou para onde ela iria, ao que recebeu a resposta de que Karina estava indo para o norte, para Zentar.
O médico fez uma careta e sugeriu simplesmente dar a ela um remédio que a matasse instantaneamente, já que o caminho até aquele condado era muito perigoso. Mas Karina pediu que ele a ouvisse e disse que precisava de um remédio para não desmaiar no caminho. Depois de pensar um pouco, o médico prometeu preparar um remédio que retardaria a doença por exatamente 2 meses, em exatamente 6 dias. Em agradecimento, a garota despejou um punhado de moedas de ouro sobre a mesa do homem. Ele comentou que era demais, mas Karina respondeu que não tinha onde gastar mesmo. A porta bateu atrás de Karina, e o homem se perguntou, confuso, que tipo de vida ela teria levado para estar pronta a desistir tão facilmente e ainda assim parecer despreocupada. A protagonista caminhava pelo mercado e sentiu o cheiro delicioso de carne. Havia uma barraca com um chachlik delicioso ali perto. Lembrando-se da promessa que fez a valia, Karina comprou 2 espetos de chachlik. Com o petisco comprado em mãos, a garota subiu na diligência e foi para casa. No caminho para a propriedade, Karina estava absorta em seus pensamentos, repensando as palavras dos pais de que a Valia e Ferdin eram pequenos, então ela deveria compreender e ceder. De repente, Sam pulou de trás da esquina, correu até Karina, farejou o saco de chachlik e o arrancou das mãos da garota. Karina entregou o chachlik ao garoto sem resistência e disse que tinha acabado de comprá-lo a pedido de Avalia, então que ele ficasse à vontade. Um Ferdin radiante subiu correndo as escadas até o quarto de Lia para dividir o petisco. Karina percebeu que estava cansada naquele dia e foi para o seu quarto fechar os olhos por um tempo. A garota acordou à noite com alguém chamando seu nome de forma irritada. Karina olhou perplexa para o pai, cujos olhos brilhavam como trovão e relâmpago. A protagonista sentou-se na beira da cama e perguntou o que eles estavam fazendo em seu quarto, notando que sua mãe e Fen estavam parados perto da porta entreaberta. O conde perguntou se ela tinha trazido comida de rua para Valia e, com um sorriso malicioso, disse para ela não fingir que não sabia que não se podia dar qualquer coisa para Valia comer. Karina percebeu tristemente que, ao longo dos anos, eles vinham ao seu quarto não para visitá-la, mas para mais uma vez culpá-la por todos os problemas que aconteciam na propriedade. A garota perguntou o que tinha acontecido, mas o conde disse que esse tipo de comida não era adequada para Lia, e que ela vomitou, o que causou desidratação. Então, a condessa, colocando mais lenha na fogueira, disse que Karina havia agido de forma irresponsável, e a garota, em desespero, gritou que apenas tinha atendido ao pedido da irmã. Seu pai gritou para ela não inventar desculpas. Karina tentou se acalmar, justificar as atitudes deles, porque estão preocupados com a Valia, então procuram alguém para culpar. Mas, por algum motivo, ela sempre acaba sendo a culpada. A garota estava de saco cheio de tudo isso e, endireitando-se e olhando o pai diretamente nos olhos, perguntou qual era o problema, o que eles queriam dela. O conde ficou surpreso com essa mudança e perguntou o que ela tinha dito. Karina repetiu sua pergunta mais uma vez e disse que eles deveriam ter conversas educativas com a Valia e explicar o que ela pode e o que não pode fazer. O conde começou a repreender a garota por não se importar com a saúde da irmã, e a condessa, indignada, perguntou em que tom ela estava falando com o pai. Karina se sentia pior a cada momento que passava, e prometeu ser mais vigilante da próxima vez, além de pedir ao pai que ficasse de olho em Avalia. O conde levou as palavras dela em consideração e saiu do quarto da filha mais velha. Mas ao se virar, ele lembrou Karina de que Avalia estava doente desde a infância, ao contrário dela, uma garota absolutamente saudável. A protagonista achou essas palavras muito desagradáveis e não conseguia entender o motivo. Se ela não era a única pessoa saudável da família, então tinha que ser a única a fazer sacrifícios. Ao entrar no quarto, a mãe pediu que ela fosse compreensiva com o pai, pois ele estava preocupado com Lia, que havia perdido a consciência. Os pais se viraram e foram em direção à saída do quarto, mas foram interrompidos pela pergunta de Karina se eles não tinham esquecido de nada. Virando-se, o pai perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Karina pediu que transmitissem a Lelia seu pesar pelo que havia acontecido. A porta se fechou atrás dos pais, e a garota se jogou de bruços no travesseiro, lembrando que ela também havia apresentado sintomas de desidratação recentemente. Karina pulou da cama e correu para desenhar sua nova criação, para relaxar. A cada traço, a garota se sentia melhor, ela se distraía de seus problemas urgentes. Uma linda fada, baixinha e vestida com um belo vestido floral, saiu voando da pintura. Karina decidiu firmemente para si mesma que nunca abriria mão de suas criações, mesmo que isso lhe custasse a vida. 2 dias depois, a garota saiu de seu quarto em direção à sala de jantar pela primeira vez.
Evelia e Ferdin saíram apressados de trás da porta e pediram desculpas pelaquela noite. Karina passou pela porta da sala de jantar pela última vez para tomar café da manhã com sua família. Na mesa, surgiu o assunto do aniversário de Karina, que ela havia esquecido, e seu pai sugeriu adiar a comemoração e fazer um piquenique em família, já que estaria de férias naquela época. Karina não se importou, mas disse que não poderia comparecer ao piquenique porque tinha alguns negócios, o que deixou o conde indignado. Será que esse assunto era realmente tão urgente que ela não conseguiria passar tempo com a família? A menina confirmou que o assunto era urgente, levantando-se da mesa, terminou sua refeição. Karina correu para o corredor, deixou sua carta de despedida e pensou, ressentida, porque até mesmo suas últimas lembranças da família teriam que ser terríveis. Vestindo um manto, a protagonista deixou a propriedade da família, deixando apenas uma carta, e mesmo assim, era só uma linha. Enquanto tomava banho na banheira, Karina pensou em como era bom que Milian não a tivesse jogado na rua. Como a garota tem 3 comprimidos restantes, por recomendação do médico, ela para de tomá-los a partir de hoje, o que ameaça causar febre, fraqueza e, depois, a condição vai piorar. Secando-se com uma toalha felpuda, Karina pensou que se sentiria pior naquela noite. A garota realmente gostava de sua vida independente e, por isso, está disposta a fazer qualquer coisa. A protagonista entrou no escritório do Duque. Ele mandou que ela se sentasse, e o verdadeiro interrogatório começou. Ele perguntou a Karina por que ela veio para a propriedade, se foi porque brigou com a família ou se havia outros motivos, e a protagonista teve que responder se quisesse continuar morando na casa dele. A garota não queria contar, mas Milian não lhe deu escolha. O Duque era surpreendentemente inteligente e tirou as conclusões certas sobre a estadia dela na propriedade. Milian supôs que Karina saiu de casa por causa de uma briga com a família. Ele estava certo e errado ao mesmo tempo. A protagonista queria passar seus últimos meses em um lugar tranquilo. Ela se lembrou tristemente de como pensava que, com sua morte, todos se arrependeriam de como trataram Karina, mas esses eram pensamentos infantis e ingênuos que não estavam destinados a se tornar realidade. O Duque disse que o inverno estava chegando em breve, e que ele não teria tempo para se preocupar com ela. A garota ficou incrivelmente feliz com essa notícia, o que deixou Milian perplexa. Karina percebeu que precisava se mudar para o anexo ainda mais para não chamar a atenção dele novamente. Mas Milian informou que o anexo precisava ser limpo, que era necessário levar coisas essenciais para lá e que deveriam ser designados criados. A garota não teve medo disso e, com a permissão do dono da casa, foi descansar em seus novos aposentos. Na porta, Karina se virou, pediu desculpas por sua teimosia e saiu do escritório. Enquanto subia as escadas, a protagonista se sentia cada vez pior. Karina não conseguia adormecer. Ela se revirava na cama. Ela tremia terrivelmente. Olhando para a lareira, viu que não estava acesa, então se levantou para pegar uma jarra de água e uma toalha enquanto ainda conseguia se mover. O corredor da propriedade estava escuro e silencioso, o que deixava a situação tensa e causava um medo incontrolável. Por isso, quando alguém a chamou do corredor, a garota começou a balançar a lanterna indiscriminadamente para acertar o intruso. Mas ao ver quem ela quase atingiu, Karina parou e perguntou, confusa, o que o Duque estava fazendo no corredor escuro. Milay não sabia o que responder a isso, pois não podia dizer que seus pés o haviam levado até ali porque estava preocupado. Mas ainda assim ele disse que o regulador de temperatura do anexo estava quebrado e ele decidiu verificar. Milian também quis dizer mais alguma coisa enquanto tentava tocar em Karina, mas ela se afastou dele. O Duque, perplexo, perguntou à garota o que ela estava escondendo e se havia algum problema. Karina, arrastando o pé, disse que nada disso a estava incomodando. O Duque percebeu que havia algo estranho e, segurando a protagonista pela mão, a arrastou até a janela. À luz do luar, Milian viu que as bochechas da garota estavam coradas, sua respiração estava ofegante, e ele imediatamente percebeu que ela estava com febre. O Duque começou a se culpar porque Karina provavelmente estava cansada da longa viagem, e ele não percebeu de imediato que a garota precisava primeiro de descanso. Karina começou a dar desculpas, dizendo que se descansasse, iria se sentir melhor. O homem disse à garota que não havia necessidade de ser uma heroína e que ela precisava falar honestamente sobre tudo e, acenando a mão na frente dos olhos de Karina, perguntou quantos dedos ela via. A protagonista ainda não queria admitir a doença e tentou adivinhar o número de dedos. Mas quando tudo está triplicando diante dos seus olhos, não é uma tarefa fácil.
E depois de pensar, a garota respondeu o número 3, que era a resposta errada. Dizendo que Karina só dava trabalho, Milan a pegou e a arrastou para dentro do quarto. Como o anexo era um lugar ruim para uma pessoa doente, o homem a carregou para a ala principal da casa. A protagonista pediu ao seu noivo para não chamar o médico porque ela só precisava descansar. O Duque concordou com os argumentos da garota e continuou seu caminho. Depois de colocar Karina na cama, Milan ficou para cuidar dela. Uma empregada corre até a sala de jantar e avisa que Karina desapareceu, mostrando a carta que encontrou enquanto limpava. O conde, ao abrir a carta, franziu a testa, e a condessa perguntou o que o estava incomodando naquela carta. Depois de ler isso, a mãe ficou chocada porque sua filha mais velha tinha viajado sem sequer avisar ninguém. O conde perguntou à empregada quando foi a última vez que ela tinha visto Karina, ao que ela ficou pensativa e disse que a tinha visto pela última vez há 2 dias, quando saiu para resolver uns assuntos, e ele fez a mesma pergunta aos filhos. Os mais novos disseram que não a tinham visto nos últimos dias e pensaram que ela estava passeando no mercado. E Ferdinand sugeriu que talvez sua irmã tivesse ficado magoada porque seu aniversário coincidiu com o piquenique. A condessa reclamou que Karina tinha deixado um pedaço de papel, sabendo muito bem que eles ficariam preocupados, e que, se ela não quisesse ir ao piquenique, poderia simplesmente ter dito isso. O pai, tentando acalmá-la, disse que Karina não poderia ter ido muito longe e ordenou ao criado que mandasse pessoas descobrirem para onde ela tinha ido. Ele também soube pela empregada que 2 moedas de ouro estavam faltando, do que concluiu que ela não conseguiria ir muito longe com esse tipo de dinheiro. Ela vai aguentar por cerca de 2 semanas, e quando voltar, ele vai lhe dar uma boa bronca. A mãe ficou preocupada que algo ruim pudesse acontecer, e o conde, estalando a língua, disse o quão sem vergonha ela era, como retribuía aos pais com uma ingratidão negra. Após receber o primeiro relatório sobre Karina de seus homens, o conde ficou furioso e, reclamando do comportamento infantil, disse que aquilo era demais. A condessa, entrando no escritório, perguntou o que havia acontecido, ao que lhe disseram que sua filha mais velha havia deixado as terras do sul. A mãe ficou chocada com essa notícia e perguntou onde Karina estava agora, mas o chefe da família não pôde dar uma resposta precisa, já que o rastro dela terminou quando entrou na capital. A mãe começou a se preocupar que ela estivesse em apuros e exigiu que enviassem pessoas para trazer Karina de volta. O conde disse que não havia sentido em trazer a garota de volta à força para a propriedade se ela estava cansada de casa. Deixe-a fazer o que quiser, mas só poderá cruzar o limiar da casa quando baixar a cabeça e pedir perdão. E, ordenando ao criado que continuasse a busca, o conde voltou sua atenção para a esposa, e ela começou a justificar Karina, dizendo que ela estava apenas chateada e não havia motivo para ficar tão bravo com ela. Mas Cassis afastou a esposa para que ela não defendesse a filha mais velha, pois que em sã consciência fugiria de casa só porque uma festa de aniversário foi adiada? O homem perguntou como Evelia estava se sentindo, pois ela adormeceu e acordou com o nome de Karina nos lábios. Ela se sentia sozinha. A condessa disse que a menina olhava constantemente com tristeza para o quarto de Karina e comentou que ela era melhor do que a irmã inconsequente. O conde, perplexo, perguntou do que Karina havia sido privada, já que ela tinha tudo o que poderia desejar. A condessa concordou que a menina não tinha do que reclamar, mas se comportava como uma criança mimada. Quando a protagonista acordou, percebeu o duque ao lado de sua cama. Ela lhe perguntou, confusa, o que ele estava fazendo ali. Milia respondeu que estava de olho nela, já que a garota se recusou a ser examinada por um médico. Karina perguntou, envergonhada, se isso incomodava, mas o duque pensou em como cuidar de uma pessoa doente poderia atrapalhar. Mas ele disse algo completamente diferente, que ele era um anfitrião e ela a convidada, e que era obrigado a cuidar da garota. Ele também perguntou do que a garota precisava, só que o duque nunca se importou com ninguém. Karina não acreditou que aquela era a primeira vez dele cuidando de uma pessoa doente, mas Milian confirmou que era sua primeira experiência. A garota percebeu que era bom quando alguém cuidava de você, e ela mesma costumava cuidar de sua irmã e irmãos doentes. O duque percebeu que ela estava falando sobre o fato de que ninguém ficava com ela, e lembrou que em muitas famílias onde há crianças doentes, desenvolvem-se relações difíceis e toda a atenção e amor vão para elas. Milian disse que a febre não estava baixando, e Karina pediu para ele trazer o remédio da bolsa dela, que ela havia esquecido de levar consigo. O homem se levantou para ir atrás do remédio, mas a garota o segurou, pedindo para ele ficar.
O Duque disse que ela estava com febre alta e precisava de remédio, mas Karina insistiu em sua decisão. Finalmente, Milian cedeu, sentou-se ao lado da cama e pediu para dormir um pouco mais, garantindo à garota que não iria embora e que estaria ali. Mais calma, Karina relaxou e adormeceu com um leve sorriso nos lábios. O homem decidiu que apoiaria a garota pelos próximos 4 meses. Pela manhã, o Duque foi ver Karina e a repreendeu pelo fato de que sua febre tinha acabado de baixar e ela já tinha saído da cama. A protagonista, em sua defesa, disse que ficou entediada na cama a semana toda e queria espairecer. O homem se aproximou da garota e, por hábito, colocou a mão em sua testa para verificar a temperatura. Karina se encolheu e franziu a testa com isso. Milian confirmou que a febre havia baixado, mas não entendia uma coisa: por que a protagonista age como um coelho assustado? Sorrindo, com um brilho travesso nos olhos, ele perguntou à garota se ela tinha medo que ele a devorasse. Diante disso, a garota franziu ainda mais a testa, mas o Duque mudou de assunto e sugeriu almoçarem juntos. A caminho da sala de jantar, o homem disse que Karina não precisava voltar para o anexo, já que ele frequentemente estaria ausente por causa de suas viagens para enfrentar as feras demoníacas. Karina também queria ir na expedição e perguntou se ele poderia levá-la junto, ao que recebeu uma recusa categórica. Sem ficar muito chateada, a garota continuou seu caminho. Eles quase chegaram lá, mas Milian perguntou se a garota gostava de desenhar, porque viu materiais de desenho em sua bolsa. A protagonista confirmou o palpite dele. Com uma indiferença fingida, Milian sugeriu que ela subisse ao telhado durante o pôr do sol ou o nascer do sol. Puxando a garota para perto de si, o Duque disse que, em troca, ela teria que tomar cuidado ao subir no telhado, se vestir mais quente antes de ir, avisá-lo ou Arfen, e também descer a cada hora para se aquecer. Karina, nesse momento, pensou que ele era exigente demais, e talvez por isso os criados não gostassem dele. Bem, o Duque continuou com suas instruções e a chamou de Lula Seca, como havia feito durante o noivado deles. A garota franziu a testa com esse apelido e olhou para o noivo, confusa, e ele tentou explicar para Karina como ela estava durante a cerimônia. Primeiro, ela ficou ao lado dos criados como se estivesse amarrada, e segundo, estava estampado no rosto dela que tinha sido arrastada para lá à força. Milian repreendeu a garota. Se ela não quisesse se casar, poderia simplesmente ter dito. Mas Karina queria explicar que o casamento tinha sido arranjado pelos pais dela sem pedir o seu consentimento. No entanto, eles não compareceram à cerimônia devido ao último ataque de Avaleia. Mas, em vez disso, ela pediu desculpas pelo seu comportamento inadequado. Milian também confessou que deveria ter pedido a opinião dela antes de cumprir a vontade de seu falecido predecessor. Ele também pediu para que Karina falasse francamente caso não gostasse de algo. O Duque conduziu a garota até a porta da sala de jantar e perguntou que tipo de comida ela preferia. Karina disse que não comia alimentos gordurosos. O homem levou sua noiva a um lugar em comum, uma cúpula de vidro repleta de diferentes tipos de flores e decorada com monogramas dourados. Milian também observou que, durante as nevascas, a cúpula oferece uma vista mágica. Karina perguntou quando iria nevar, e o Duque, após pensar um pouco, respondeu que seria em algum momento no início do próximo mês. Encantada com a beleza ao seu redor, a garota esqueceu completamente da comida, algo que o conde lhe lembrou com um sorriso cúmplice nos lábios. Milian ordenou aos criados que colocassem toda a comida sem gordura do lado da garota e iniciou a refeição. A protagonista não esperava tanto cuidado de um homem e se sentiu um pouco constrangida. O Duque percebeu que sua acompanhante não estava comendo e perguntou o que havia de errado. Karina, como sempre, começou sua frase com as palavras, Vossa Graça, mas o homem a interrompeu e disse para chamá-lo apenas de Lia. A garota ficou um pouco chocada, mas, reunindo coragem, pediu desculpas por todo o incômodo que o Duque teve que passar e também expressou seus receios de que ele se recusasse a aceitá-la. Milian confirmou que teria recusado ela, mas apenas porque era perigoso estar no norte durante o inverno, e pediu desculpas pelas palavras rudes que havia dito durante a chegada da garota. Karina queria falar sobre a doença da arte, mas mudou de ideia, decidindo que precisava deixar o ducado. Tendo-lhe desejado bom apetite, o protagonista continuou a comer. Depois de terminar o jantar, o homem perguntou se ela tinha gostado de tudo, ao que Karina respondeu afirmativamente e foi para o seu quarto. Parada junto à janela, a protagonista assimilou as emoções agradáveis que sentiu durante o almoço e decidiu subir ao telhado amanhã ao amanhecer.
A propriedade estremeceu com os gritos indignados do proprietário, e Karina sentou-se na cama enrolada em um cobertor quente, enquanto Duque não conseguia entender por que a garota foi ao telhado apenas com uma capa, sem avisar ninguém, e ainda não tinha descido para se aquecer. A protagonista tentou explicar que não queria acordar ninguém e decidiu dar uma espiada no nascer do sol. Mas, uma vez que via essa magnificência, não conseguia ir embora sem terminar a paisagem. Ela só tinha um pouco mais para terminar o desenho, mas o Duque que apareceu no telhado foi uma completa surpresa para Karina, e a maneira como ele a levou de volta para o quarto deixou a garota completamente chocada. Milian ficou indignado com o fato de ela ser tão descuidada com a própria saúde, e Karina, olhando para ele, sorriu de forma boba, feliz com tanto cuidado. Depois de se acalmar um pouco, o Duque brincou dizendo que ela poderia virar um aquecedor ambulante e economizar dinheiro com combustível, mas a garota não entendeu a piada e ofereceu um cobertor para ele. Já se passou uma hora inteira enquanto Karina permanece enrolada em um cobertor. Vendo o rolo na mão da garota, Milian pediu permissão para ver a pintura dela. A protagonista, envergonhada, disse que não tinha nada de especial, mas entregou o trabalho mesmo assim. Karina esperava qualquer coisa dele, menos aquilo. Olhando para o seu trabalho, ela percebe que excesso de modéstia também faz mal. O Duque também disse que não era um especialista nessa área e que não podia avaliar a obra pelo seu verdadeiro valor. O homem ficou impressionado com o desenho dela e aconselhou Karina a ter mais confiança em si mesma. E, no final, ele acrescentou que estava ansioso para ver a versão finalizada. A protagonista agradeceu pelo elogio e disse que ficou muito satisfeita. Mas Milian respondeu que não havia uma gota de lisonja em suas palavras, e que, se não tivesse visto potencial, teria aconselhado ela a procurar outra ocupação. O homem pediu para lhe entregar o trabalho finalizado porque queria dar o desenho ao seu amigo para que ele pudesse apreciar a pintura. Karina concordou, mas pediu para que não dessem notas, já que ela não desenha com esse objetivo. A garota queria pedir permissão ao Duque para ser liberada do casulo de cobertores, mas houve uma batida inesperada na porta. Uma certa Maria chegou e brincou da porta dizendo que Milian não sabia como vestir a garota e a enrolou em um monte de cobertores. O Duque mandou parar com as brincadeiras e pediu para examinar a protagonista, explicando a natureza de seus males. Assim que Karina percebeu que seu noivo havia trazido o médico, ela imediatamente se escondeu debaixo dos cobertores. O médico ficou confuso com isso, e Milian perguntou diretamente o que estava acontecendo. A garota murmurou em resposta que havia pedido para não chamarem o médico. O homem declarou indignado que ela mesma, pelo seu comportamento, o havia forçado a chamá-lo e, segurando Karina pelo braço, a levou até a cama. Essa cena mergulhou Maria em um horror indescritível, pois não se pode tratar damas nobres dessa maneira, o que ela disse a Milian. O médico correu até o casal e começou a dar uma bronca no Duque como se fosse um aluno preguiçoso, dizendo que os solistas não tolerariam o mesmo tratamento rude que os nortistas. Maria pediu desculpas à garota por sua senhoria e pediu que ela estendesse a mão. Karina atendeu ao pedido, mas estava muito cansada. Ela sentiu sono, e o médico convenceu a menina a se deitar, cobrindo-a com um cobertor. Maria continuou seu exame e ficou cada vez mais sombria a cada momento. Milian perguntou o que estava acontecendo. O médico disse que o personagem principal estava muito doente. Seu pulso estava instável e fraco. O batimento cardíaco dela era distante e vago. Maria disse que tal doença é rara, mas parece que Karina tem doença de arte. O Duque não entendeu o diagnóstico, e o jovem tentou explicá-lo para ele. O Império de Ios foi abençoado com a arte, já que o Norte foi conquistado relativamente há pouco tempo e agora é mais voltado para o militarismo, mas o Sul está repleto de artistas famosos. Milian sugeriu que a música de seu amigo, Feriol, tinha um efeito curativo e que esse era o motivo de seu milagre. Maria confirmou as suspeitas do Duque e disse que Karina tinha o poder de realizar tais milagres, como evidenciado pelos hematomas em seu braço. Perdido em pensamentos, Milian percebeu que até ele, um homem que não dava valor à arte, foi tocado e estremeceu com o desenho da garota. A paisagem familiar nunca lhe parecerá tão bonita. O homem perguntou quão grave era a condição dela, mas Maria não pôde dar uma resposta precisa, já que existem 3 tipos dessa doença e ele não seria capaz de determinar qual era. O primeiro é quando os sintomas da doença são a perda de força. O segundo é quando os membros ou órgãos sensoriais falham, e o terceiro é raro e quase nunca é encontrado, quando a força retira a energia vital como pagamento. Milian perguntou a Maria se, no pior cenário, a garota morreria, ao que a médica respondeu afirmativamente.
O homem concluiu que tudo o que podia fazer era esperar e ver sua noiva perder os membros ou morrer, mas ele não gostava desse desfecho. Maria disse que, para salvar a vida dela, ela teria que abrir mão da arte, mas muito provavelmente não faria isso. O Duque não conseguia entender como a arte poderia ser mais valiosa do que a vida. Por que não largar isso? A médica explicou isso usando o exemplo do próprio Duque. Se ele estivesse sob ameaça de morte ou de perder os membros, teria largado sua espada. Milian concordou com os argumentos, e Maria acrescentou que todos aqueles que foram acometidos pela doença da arte valorizam demais seu dom para simplesmente desistir dele. O Duque refletiu que não se havia falado em doença durante o noivado. O homem, olhando para Karina, pensou que muito provavelmente ela dedicou a maior parte de sua vida à arte. Milian dispensou a médica e prometeu enviar um bilhete para a ferial. Maria aconselhou ter cuidado com a garota e, deixando o antitérmico, saiu dos aposentos de Karina. O Duque cortejou sua noiva até altas horas da noite. Saindo para a varanda, ele acendeu um charuto e começou a pensar. Lembrando do noivado, o homem percebeu que Karina estava quase às lágrimas, e ela lançava constantemente um olhar triste para o lugar onde o herdeiro do ducado e seu irmão mais novo estavam sentados. Quando alguém se aproximava para parabenizá-los, ela forçava um sorriso. Esses sorrisos forçados o irritavam, e o Duque chamou Karina de Lula para provocá-la. Milian assobiou e, portando o céu noturno, o finiche apareceu. Ele pousou na mão do homem, que amarrou uma carta nele e o enviou ao seu destino. Observando o pássaro voar para longe, o Duque rezou para que a resposta de ferial chegasse antes que o tempo frio se instalasse. Noctem se despediu de seu mestre, que partia para o norte, e não conseguia entender por que ele estava indo para lá. O médico deu suas instruções finais e carregou a bagagem na diligência. Mas o professor ainda assim decidiu compartilhar com Noctem o motivo de sua partida, e disse que, cerca de um mês atrás, uma garota veio procurá-lo, que não tinha muito tempo de vida por causa da doença da arte, e disse que estava indo para o norte. Mas lá não havia médicos que entendessem essa doença, e o homem decidiu ir atrás da paciente. O médico deixou Noctem responsável pela clínica e aconselhou a ser imparcial com seus pacientes. O jovem finalmente perguntou quem era a paciente. Ao que o professor respondeu que ela se apresentou como Rima, e entrando na diligência, partiu. Ifrik perguntou ao pai sobre Karina, mas o conde disse que não havia notícias e que o rastro dela havia se perdido na capital, mas as buscas continuavam. O irmão preocupado sugeriu envolver soldados na busca, mas o pai é categoricamente contra, pois se seus soldados estiverem na capital, pode haver um mal-entendido por parte do imperador. Mas Ifrik ainda se sentia inquieto. Algo poderia ter acontecido com Karina. O conde olhou para os retratos de família em sua escrivaninha e se surpreendeu com a ausência de um retrato de sua filha mais velha. O homem caminhou em direção ao quarto de Karina, que ficava bem no final do corredor. Quando era pequena, a filha reclamava ao pai que o quarto era muito assustador e muito longe da escada. Naquela época, o chefe da família considerou isso um capricho e repreendeu a menina. Mas, ao lembrar desse momento agora, ele entende que ela realmente poderia ter sentido medo. O conde abriu a porta do quarto de Karina e percebeu que era um pouco apertado para uma moça crescida. O homem puxou uma gaveta de sua escrivaninha e viu uma grande quantidade de desenhos, um dos quais lhe era familiar. A família ia a esse lugar para passear quando a valia estava se sentindo bem. Naquela época, o homem não percebeu a ausência de Karina e ficou extremamente surpreso com esse fato. A condessa entrou de repente no quarto e se surpreendeu ao ver o marido ali. A mãe disse que não conseguia se acalmar por causa da partida de Karina e decidiu entrar no quarto dela, embora parecesse estranho para a condessa. Ao ver a folha nas mãos do homem, ela perguntou o que era, ao que o conde respondeu que era um desenho da Karina. A mulher percebeu que sua filha mais velha não trazia seus desenhos havia muito tempo. Antes, quando era criança, ela trazia seus trabalhos para mostrar, mas aparentemente, em algum momento, ficou envergonhada e parou. A mãe disse que Lia estava constantemente se perguntando quando a irmã voltaria, e Ferdin estava ansioso para ir procurá-la e aconselhou o marido a enviar um telegrama ao Duque Festalio, ao que o homem respondeu que a estrada para o norte era perigosa e que Karina não ousaria fazer tal viagem, especialmente com a pequena quantia de dinheiro que havia levado consigo. Olhando para o desenho, a mulher não conseguia entender uma coisa, porque, ao olhar para aquele desenho, parecia que Karina estava sozinha. Norton percebeu que a valia estava triste e perguntou o que havia de errado, e a garota disse que já fazia 2 meses desde que Karina saíra de casa.
Aqui, inesperadamente, o jovem teve um pressentimento de que talvez Karina Leopold fosse a paciente de quem seu professor havia falado. Lia também contou que, durante suas doenças, Karina sempre esteve com ela, e mesmo sem amigos, a garota não se sentia sozinha. E a irmã se recusava a encontrar os amigos quando a Valia pedia para ela ficar. Noctem pensou que talvez Karina não amasse Lia tanto quanto ela imaginava. Ele se lembrou do momento na escada, quando a irmã da garota pulou nela e disse que acreditava que sua irmã a seguraria. Então Karina ficou séria em silêncio, disse quase inaudivelmente que a garota não deveria acreditar, e essas palavras foram tão sinceras que faz você se perguntar se todo o seu carinho era fingido. Saindo de seus pensamentos, Noctem aconselhou a Valia a não se preocupar para que ela pudesse se recuperar rapidamente e ir procurar Karina. A garota concordou e de repente se lembrou que tinha descoberto recentemente que sua irmã tinha um talento. Lia se enfiou debaixo da cama e puxou um desenho, que mostrou para Noctem. O jovem ficou impressionado com aquele trabalho. O desenho era tão realista que parecia que você estava olhando por uma janela de verdade. A Valia disse que, se estivesse no lugar da irmã, correria imediatamente para se gabar para a mãe. Esse desenho só confirmou as suspeitas de Noctem, e ele se despediu e saiu dos aposentos da garota. Depois de bater a porta, o jovem tirou da mala um prontuário médico, que, como se viu, era de Karina, e leu as conclusões nada animadoras do professor. Karina acordou no meio da noite porque sua garganta estava seca. A garota viu uma xícara e um bule de chá no criado mudo ao lado da cama, que não estavam lá antes. Aparentemente, o Duque decidiu cuidar dela. Encolhida em posição fetal na cama, Karina mais uma vez se arrependeu de ter vindo para o ducado. Quando a protagonista foi informada de sua morte iminente, a primeira coisa em que pensou foi na atitude da família, que começaria a mudar com o tempo. Ao saberem da doença, eles teriam dado à garota a atenção e o carinho tão esperados. Mas Karina não queria perceber que a atenção que tanto desejava só viria antes de sua morte. Foi por esses motivos que a garota fugiu ainda mais para o norte. Afinal, na cerimônia, Milian parecia odiar Karina, e se ela viesse para o ducado, ele a teria ignorado. Ela iria viver como se não existisse. Mas a protagonista não entende porque um praticamente desconhecido se importa com ela 100 vezes mais do que a própria família. A garota não queria que o homem se sentisse culpado por sua morte. Lembrando que havia lido recentemente sobre um amuleto que apaga memórias, Karina decidiu desenhá-lo. Afinal, graças à sua habilidade, era possível recriar qualquer objeto que ela desenhasse, se a garota já o tivesse visto ou sentido. Ela poderia até ressuscitar uma pessoa por um curto período em troca de sua própria morte. E se a personagem principal nasceu em uma família com uma longa história na arte, nada seria poupado para ela. Mas agora não adianta mais culpar a família por tudo, e a garota decidiu deixar a propriedade. Mas ela ainda não consegue decidir para onde ir. De repente, Milian entrou no quarto e se certificou de que Karina já havia acordado. E sentando-se ao lado dela, ele pergunta de que tipo de doença artística ela sofre. A garota não entendeu a pergunta e pediu para ele explicar o que queria dizer. O homem disse a ela que Maria havia dito que ela estava sofrendo de uma doença artística. Ele disse que isso se divide em 3 tipos, e perguntou novamente de qual tipo Karina era. A personagem principal, em vez de responder à pergunta, começou a se desculpar por seu comportamento egoísta. O Duque percebeu que a conversa não estava indo bem, mas a garota cometeu um erro grave. Ela sugeriu fingir que nada havia acontecido. Essa proposta deixou Milian irritado, mas, se recompondo, ele perguntou se era realmente tão difícil para ela responder à pergunta. Karina, como se não tivesse ouvido o noivo, perguntou se poderia se mudar para as dependências e prometeu que não incomodaria mais o Duque. Milian a repreendeu amargamente por ela ter acabado de se recuperar e já estar pedindo para ir para as dependências. E ele perguntou diretamente à garota se ela ficaria paralisada ou morreria, e também o que ela pretendia fazer, já que não havia médicos no norte que pudessem curá-la. Karina, virando a cabeça, pediu ao Duque que esquecesse os médicos, já que eles eram impotentes diante da situação. Mas Milian explicou que tudo o que ela precisava fazer era desistir da arte, e então a doença iria embora. Mas a garota disse que não podia desistir da arte, já que não havia mais nada em sua vida. As pinturas eram suas únicas amigas. O Duque perguntou se ela realmente tinha vindo aqui para esfriar a cabeça. Mas eu percebi que Karina também não responderia a essa pergunta. E ele disse à garota que estava sendo extremamente paciente com ela. Tomando uma decisão, Karina disse que a história seria longa.
Mas Milinha apenas se acomodou de forma mais confortável e se preparou para ouvir a protagonista. Karina pensou por um bom tempo sobre por onde começar, e Milinha a chamou para que ela não se esquecesse de onde estava. A garota começou sua história dizendo que uma semana depois de descobrir que estava doente, ela foi para o norte. Ela explicou que queria estar em um lugar tranquilo e colocar seus pensamentos em ordem, já que achava insuportável estar perto da família. O Duque perguntou em que sentido era insuportável, ao que a garota deu um exemplo de quando seu aniversário coincidiu com a cerimônia de formatura de Infrit. Então ela teve que comemorar sozinha, ou quando foi forçada a emprestar uma bolsa muito querida, dada por sua mãe em seu aniversário. Além disso, a irmã mais nova era elogiada por qualquer coisinha, enquanto Karina era ignorada apesar de seus esforços. A protagonista não queria reviver essas experiências e fugiu de casa. Karina disse que era muito infantil, mas Milinha rebateu suas palavras. Afinal, ela sempre cedia aos irmãos e irmãs e não estragava os feriados deles nem fazia birra se jogando no chão. Ele deu um exemplo de comportamento infantil de sua própria vida, quando acidentalmente derramou água nos documentos do pai e fugiu de casa, com medo de ser punido. Milinha também disse que o comportamento de Karina estava longe de ser infantil porque ela sempre cedia, e não era obrigada a isso. A garota disse que ceder à família era algo natural. O homem perguntou por que ela decidiu fazer isso. Karina percebeu a falácia da opinião que lhe fora incutida desde a infância e ficou muito abalada. O Duque a puxou para perto dele e sugeriu que ela chorasse para aliviar. A garota olhou para o noivo, confusa. Milinha sugeriu que ela chorasse primeiro e depois terminasse sua história. Karina concordou e, enterrando o rosto na camisa do homem, começou a soluçar. Depois de chorar tudo o que precisava, a protagonista tentou se lembrar da última vez que chorou na frente de alguém. Virando-se para Milinha, Karina viu a mancha que havia deixado na camisa dele e, pedindo desculpas, tentou limpá-la. O Duque, no entanto, sorriu e o repreendeu, dizendo que, em um momento como aquele, seria melhor agradecer por estar ali. A garota, hesitante, agradeceu ao noivo pelo apoio, e Milinha pediu que ela não dissesse as palavras desculpa e está tudo bem tão facilmente, porque se você usa essas palavras o tempo todo, se rebaixando, a outra pessoa acaba se acostumando. Ele vai parar de levar as palavras a sério, mas palavras de gratidão são sempre agradáveis para ambos. Karina olhou para o homem, chocada, porque ela nem tinha pensado nisso. Eu ficava dizendo as palavras eu estava errada para evitar a situação, e aos poucos essas palavras perderam o sentido e ficaram desvalorizadas. A garota agradeceu a Milinha novamente e pediu que ele a chamasse de Rina. O homem concordou e, se despedindo, saiu pela porta. Lá ele foi recebido por Fen, que o informou de que uma carta havia chegado de Feiol. O Duque ficou surpreso com uma resposta tão rápida. Pegando a carta, o homem começou a ler a resposta, mas não havia nada de bom ali. Feiol recusou-se a ajudar Karina com um milagre e, pelo que dizia a carta, isso não era esperado tão cedo. Amassando a carta, Milinha pediu a Fen que descobrisse onde as damas costumam gostar de ir. O médico passou pelo posto de controle ao norte. O cocheiro comentou que o homem teve sorte, já que era um grande feito passar por ele no início do inverno. E perguntou por que ele estava bordando uma imagem no tecido, ao que o médico respondeu de forma muito misteriosa que precisava encontrar alguém. Karina ficou perto da janela ao amanhecer. Nesse momento, o Duque estava treinando do lado de fora, e ela o desenhou. Isso acabou se tornando seu novo passatempo. Ele, tão diferente dela, parecia para a garota como um sol radiante. Toda vez que via Milai, Karina era tomada por inspiração. De repente, esse mesmo homem entrou em seu quarto. Karina, indignada, observou que é preciso bater antes de entrar no quarto de outra pessoa. O Duque, a título de esclarecimento, disse que bateu 5 vezes, mas ela não ouviu. Milai ficou curioso sobre o que ela estava fazendo para ficar tão absorta. O homem arrancou o desenho das mãos da garota e, em meio a protestos, começou a examiná-lo. Ficou claro para ele por que ela acordava tão tarde. Acontece que ela desenha de madrugada. A protagonista começou a se justificar dizendo que, quando o Duque brandia sua espada sob o céu escuro, ele parecia extraordinário. Recobrando o juízo, Karina perguntou por que ele tinha vindo. Milai disse que logo partiria para uma inspeção e queria levá-la com ele. O homem estava parado perto da carruagem quando a protagonista o chamou. Karina se vestiu de forma muito elegante, e sua beleza causou uma impressão inesquecível. O Duque ofereceu a mão à garota para que ela pudesse subir no veículo e entrou logo depois dela. Os criados que os acompanhavam desejaram que Milai tomasse cuidado.
Na carruagem, o homem percebeu que Karina estava se comportando de maneira excessivamente modesta para uma nobre. Ele perguntou à garota quem lhe ensinou etiqueta. A protagonista respondeu que foi a viscondessa quem a ensinou, assim como seus pais ensinaram seu irmão e sua irmã. Milan perguntou por que eles não trabalharam com ela também. Karina tentou justificá-los e disse que, naquela época, sua irmã estava muito doente e seus pais não podiam dedicar muito tempo à protagonista. O duque percebeu que seria indelicado perguntar mais e mudou de assunto, perguntando por que a garota pegou o caderno. Karina disse que queria escrever desejos ali, mas nada lhe vinha à mente. Milan aconselhou a escrever algo simples e a não exigir muito de si mesma. A carruagem parou, o duque desceu, ofereceu a mão e disse à garota para não subestimar sua importância ao lembrar do condado. O condado havia cultivado uma árvore que precisava ser transplantada de um vaso pequeno. A árvore não podia fazer nada e continuou crescendo até que, um dia, não aguentou mais e fugiu do vaso com suas próprias raízes. Karina achou esse discurso divertido porque imaginou uma árvore fugindo com suas raízes. O duque disse que estava falando sério e que não havia nada de engraçado nisso. Há muitas pessoas, tanto adultos quanto pais. Todo mundo está ocupado com alguma coisa. Karina e Milan chegaram ao Festival da Abundância. A garota não conseguia entender se realmente havia abundância de comida no norte durante o inverno e perguntou ao duque. O homem disse que no inverno eles comem carne à vontade e percebeu que a protagonista estava distraída, perdida em pensamentos. Karina perguntou de que tipo de carne eles tinham em abundância. O noivo respondeu que era carne de feras demoníacas. Afinal, quando as feras demoníacas sentem fome, elas descem para a cidade, e eles as destroem e comem. Além disso, a pele e os ossos dos monstros servem para fazer boas joias. Milan perguntou à garota o que ela queria, e Karina correu para escolher algo rapidamente, quase esbarrando em um dos mercadores, mas o duque conseguiu interceptá-la. De repente, o som de um sino ecoou pela praça. Isso significava que uma fera demoníaca havia aparecido nas proximidades, e Milan decidiu verificar o que tinha acontecido. Os soldados saudaram o homem. O duque perguntou qual era a situação, e eles responderam que o grupo de avanço estava atualmente segurando os monstros. Milan pediu para a garota ficar na torre, pulou pela janela e ordenou aos soldados que protegessem a senhorita. Karina viu como seu noivo começou a lutar com a besta, e os soldados lhe disseram que aquela criatura havia aparecido recentemente e era tão forte que eles não conseguiam sequer arranhar ela. A menina decidiu ajudar o duque de alguma forma. A menina pegou uma folha de papel, um lápis e começou a desenhar. A besta demoníaca se foi. A personagem principal correu para seu noivo. Correndo, vi que havia sangue no rosto de Milan. Ao ver a moça, o duque começou a repreendê-la, pois ele próprio poderia ter ido até ela. Mas Karina, sem dizer uma palavra, aplicou um lenço limpo na têmpora do noivo. Mas, afastando a mão dela, o homem disse que estava bem. Milan percebeu que as mãos da garota estavam geladas e, remexendo nos bolsos, tirou um pingente, que disse para ela aceitar como presente. Ao ver isso, os soldados gritaram em uníssono, impossível, ao que o duque ordenou que corressem 100 voltas ao redor do campo de desfiles. Karina, ao examinar o pingente, ficou surpresa ao ver uma pedra nele. Mas o homem explicou que era um charon, um item raro que aparece ao derrotar uma besta demoníaca, e que a crença do norte diz que uma pessoa com a saúde debilitada se recupera se carregá-lo consigo. Sorrindo, Milan desejou a ela uma rápida recuperação. A garota agradeceu por um presente tão valioso. O casal voltou para a carruagem, mas de repente um redemoinho passou por eles. Como se viu, era um médico, e após cumprimentá-la, ele notou que a aparência de Karina havia melhorado. A protagonista ficou muito surpresa com a presença de um médico no norte e perguntou como ele tinha ido parar ali. E o homem respondeu novamente de forma misteriosa que tinha seus próprios métodos e perguntou quem estava ao lado da garota. O duque se apresentou e estendeu a mão para cumprimentá-lo. O médico entendeu porque o nome de Karina lhe parecia familiar, pois ela era a mesma garota que estava noiva do arquiduque. Milan percebeu que a conversa seria longa e sugeriu irem para a propriedade. Serial estava indo para a propriedade da família Leopoldo. O chefe dessa família recebeu um jovem. Carlos agradeceu à família Leopoldo por terem reservado um tempo para recebê-lo em seu castelo, e foi direto ao assunto, perguntando onde estavam os desenhos que ele havia solicitado. O conde disse que eles já estavam preparados e perguntou por que Ferial precisava deles. O jovem se lembrou de ter recebido uma carta de Milan enquanto estava comendo. Então,
Um falcão dolorosamente familiar voou para sua sala de jantar com um embrulho nas garras, no qual o Duque pedia para determinar o tipo de doença de Karina a partir de seus desenhos. Tendo pegado os desenhos de sua filha mais velha com o criado, o conde começou a folheá-los e disse que Ferial dificilmente gostaria de obras tão comuns. Mas o jovem observou que Cassius deveria aprender a avaliar adequadamente obras de arte e acrescentou que era engraçado ouvir tais coisas de alguém que não entendia do ofício artístico. O conde ficou atônito com o comportamento do Duque e disse, embora não faça ideia do motivo pelo qual Ferriol precisava vir ver os desenhos de Karina, ele está se comportando de forma escandalosa. O jovem pensou tristemente que isso estava sendo dito a ele pelo homem que guardava suas obras de arte de forma tão descuidada. O Duque já havia aprendido há muito tempo que, entre aqueles que sofrem da doença da arte, com raras exceções, há pessoas que têm boas relações com suas famílias. Ele já havia encontrado repetidas vezes pessoas que deliberadamente escondiam a doença. Mas, neste caso, o relacionamento é tão ruim que a garota ficou em silêncio até mesmo sobre a própria arte. Com um sorriso casual, Ferriol perguntou ao Duque se ele sabia que sua filha sofria da doença da arte. O homem não acreditou nele e disse que Karina não tinha um talento tão grande assim, e como ela poderia ter fugido se realmente estivesse doente? O Duque perguntou, com um sorriso irônico, se uma viagem ao noivo era considerada fugir de casa, e acrescentou que foi o Duque Festelio quem o enviou para cá. O pai ficou chocado com a notícia de que sua filha mais velha estava no norte. O Duque disse que não fazia ideia de onde Karina estava, perguntou se o conde realmente acreditava que sua filha estava saudável e reclamou, com falso pesar, que seu querido amigo o havia enganado. Tanta ousadia fez Cassius se levantar de repente e pedir para Ferriol ir embora, caso já tivesse terminado. O jovem disse que já havia descoberto tudo o que precisava e estava se retirando. Cassius agradeceu ao Duque por lhe contar onde Karina estava e disse que certamente iria agradecê-lo devidamente. Ferriol comentou casualmente que o conde não acreditava na doença da filha, mas acreditava facilmente que ela estava no norte. E, no final, acrescentou que, em seu lugar, se um jovem fosse informado de que seu filho estava doente, a primeira coisa que perguntaria seria que tipo de doença era e como ele estava se sentindo. Depois de se despedir, Ferriol deixou o escritório do conde. Durante sua estadia na propriedade, o Duque percebeu que, na maioria das obras, o sujeito da imagem havia desaparecido, restando apenas o papel. Então, isso é um milagre da criação, e talvez já seja tarde demais. Após conversar com Ferriol, o conde sentou-se à sua escrivaninha e assimilou as informações que havia ouvido. Batendo à porta, Noctem e Frick entraram no escritório. Cassius perguntou como Evelia estava. O médico informou que a menina apresentava sinais de fraqueza, mas seu estado geral era normal. O conde ficou satisfeito com essa notícia, mas, em menos de 2 meses, Dalia, esposa de Cassius, também adoeceu, e ele não deixou de perguntar sobre o estado dela. O jovem disse que ela havia acumulado cansaço, mas que, se tomasse os comprimidos e descansasse bastante, se recuperaria rapidamente. Noctem fez uma reverência e foi sair, mas, perto da porta, pensou se deveria contar ao conde sobre a doença de Karina, mas mudou de ideia, pois, se Lia soubesse, seu estado pioraria. Cassius perguntou ao filho se ele tinha visto a carruagem do Duque Carus. Infrica assentiu com a cabeça e perguntou o que ele estava fazendo ali. O conde disse que Ferriol o havia informado sobre a presença de Karina no ducado de Festelio. Infric ficou atônito com essa resposta e exigiu que partissem imediatamente. Mas o homem tentou argumentar com o filho, pois eles não conseguiriam ir para o norte agora, já que o posto de controle estava fechado. O conde perguntou ao filho mais velho como o Duque Festelio lhe pareceu quando ele, no lugar do pai, foi ao noivado de Karina. Ifric disse que os rumores eram verdadeiros e que não havia nada a criticar no Duque. Durante o noivado, ele cuidou bem da Karina, e também parece gostar do Milian. Cassius se perguntou se ela realmente gostava tanto dele a ponto de até sair de casa para visitar o Duque. Esse motivo para a fuga pareceu plausível ao conde, e ele observou, rindo, que era infantil, já que eles nem sequer tinham se casado ainda. Além disso, por que se preocupar se ela nem sequer mandou uma única carta? Que falta de respeito com os pais. Karina, sentada em frente ao médico, perguntou como ele a encontrou. O homem disse que usou o poder do milagre, talvez não perceptível à primeira vista, mas ele é bom em bordado. A garota ficou chocada com o produto, mas Milian não se deixou levar pela magia do momento e perguntou como o médico usa o bordado. O homem explicou que podia encontrar qualquer coisa ou pessoa simplesmente pensando no objeto enquanto queimava seu próprio bordado, e assim descobriria onde tal coisa está.
Quando era jovem, ele usava essa habilidade para ajudar os guardas a capturar criminosos. Agora, ele sofre de uma doença artística, não tem muita sorte e está perdendo a visão aos poucos. Karina perguntou, chocada, se ele realmente tinha ficado cego. O médico disse, rindo, que ele quase tinha perdido a visão, mas ainda conseguia enxergar alguma coisa porque conseguiu chegar ao norte são e salvo. O duque esclareceu, o que significa que a doença é curável. O homem respondeu tristemente que não havia cura para a doença da arte, ele simplesmente parou de bordar. Essa é a única maneira de curá-la. Nem todas as pessoas são suscetíveis à doença da arte. Entre os artistas, a probabilidade de contrair a doença é de 1%. No entanto, a perda de sentidos como a visão não é um sintoma raro. Com menos frequência, em troca de um milagre, a doença tira uma vida. Segundo estimativas, isso acontece com cerca de uma pessoa a cada 50 a 60 anos. Portanto, a probabilidade de um desfecho fatal é baixa.